Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, o capítulo é o de número 15, irmãos. Vamos fazer menção dessa palavra na noite de hoje, palavra a qual Deus ministrou ao meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos fazer uso do versículo de número 11 a seguir, amados, que nos diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse: Pai, dai-me a minha parte da herança que me pertence. E ele repartiu e deu a sua parte. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou a sua herança, vivendo uma vida dissolutamente. Se assente, por favor, irmãos. Irmãos, estive meditando acerca dessa passagem sobre o filho pródigo. O capítulo 15 de Lucas vai começar nos narrando que os publicanos e muitos pecadores se ajuntavam para ouvir Jesus, e escribas e fariseus murmuravam porque Jesus se assentavam e comiam com eles. E Jesus começa a narrar em parábolas. O capítulo 15 vai narrar 3 parábolas. A primeira, ele vai falar acerca da ovelha perdida. Vai nos narrar que há 100 ovelhas, e perdendo uma, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela ovelha perdida. E ao achá-la, ele coloca sobre os seus ombros e retorna. E quando chega, ele convida os seus amigos e os seus vizinhos para se alegrar com ele, porque ele achou a sua ovelha perdida. Ainda diz que há festa no céu, que há mais alegria por um pecador que necessita de arrependimento do que por 99 justos. O evangelho a qual é pregado, irmãos, o evangelho de Cristo não são para pessoas perfeitas, são para pessoas pecadores que necessitam da misericórdia, assim como eu e como você. Nós necessitamos, irmãos, nós necessitamos. Jesus continua a ensinar, ele continua por outra parábola, e ele vai dizer que havia uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, e perdendo uma, ela sentiu falta. Para quem tem 10, irmão, perder uma, você poderia me dizer, mas uma só, mas eu ainda tenho 9. Mas aquela mulher sentiu falta de uma, irmãos. Quando falta uma pessoa, um irmão, um amigo aqui nesse banco, nós temos a obrigação de sentir falta. Ainda que haja 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, nós temos por obrigação de sentir falta dessa pessoa. Essa mulher sentiu falta de uma das suas moedas e começou a procurá-la. E ela acende uma luz. O ambiente estava escuro, o ambiente estava difícil, e a Bíblia diz que ela varreu e procurou com diligência, ou seja, minuciosamente por todos os cantos, até encontrá-la, aquela moeda. E ao achá-la, ela convida as suas amigas para festejar, para se alegrar com ela. E Jesus vai narrar a parábola qual nós fizemos a leitura.
acerca de um pai com 2 filhos. O mais jovem pede-lhe parte da fazenda, da herança. Ele passa alguns dias ainda em casa. Entenda que na primeira parábola, a ovelha se perdeu fora, a moeda se perdeu dentro de casa. E a terceira parábola, o jovem se perdeu. E ao ajuntar tudo, ele passa por alguns dias ainda dentro da casa do pai. Dentro da casa do pai, ele estava perdido, irmãos. Sobre o domínio, sobre a bênção e sobre a autoridade do pai, ele se encontrava perdido. Quantos de nós não adentramos sobre essa casa, sobre essa comunidade perdida, irmãos? Pensando em pegar a nossa herança, pensando em ajuntar tudo que temos e partir para um lugar distante. Quantos de nós não adentramos aqui culto de quarta ou de domingo com essa mentalidade? E esse jovem um dia ele saiu da casa do pai, com a sua herança, com bens, com riqueza, e partiu para uma terra distante, irmãos. E nessa terra distante, ele começou a gastar, a usufruir, a ostentar daquilo que ele tinha, sem pensar na consequência do dia de amanhã. Porque a maior ilusão, querida, é quando nós saímos da casa do pai, achamos que está tudo bem, achamos que é mil maravilhas lá fora, e começamos a viver sem qualquer consequência. Mas a Bíblia também diz, meus irmãos, que o tempo difícil chegou naquela cidade, cercado de amigos, de influências. O dinheiro foi acabando, foi se gastando tudo que tinha, e aquele jovem se deparou sem nada, irmãos, sem nada, distante do pai, distante da casa do pai, e sem recursos para se alimentar, para comer. E chegou o tempo de fome, querido, naquela terra onde esse jovem estava. E ele começou a padecer necessidade. Olha quão terrível é estar distante da casa do pai, aonde temos fartura de alimento, fartura do pão. Agora esse jovem se encontra necessitado de um pão. E aqueles que estavam com ele, que usufruíram do dinheiro, do momento da bonança, querido, agora ele está sozinho. Sabe aqueles que batem na nossa costa? Tamo junto, conta comigo, tô fechado com você. Sabe na hora que estralar, querido, que o bambu gemer? São os primeiros a puxar o carro. E vai ser só você, querido. E esse jovem se encontrou assim, sozinho, largado, abandonado, distante da casa do pai. Ele pede serviço a um fazendeiro para cuidar de porcos. Serviço bem terrível, né, querido? Alimentar, cuidar, tratar de porcos, limpar chiqueiro, tirar fezes de porcos. Pensa comigo, quem tinha tudo, querido, quem tinha do bom e do melhor. Pensa, querido, pensa antes de sair da casa do pai, porque o que o inimigo tem lá fora para nós, querido, é árduo, é duro, o fardo é pesado lá fora. Tá lá, cuidando, e de estômago vazio, com fome, com necessidade de comida, e bate o desejo nele de se alimentar daquilo que os porcos comiam, querido. Para pensar. Vem comigo, querido, nessa mensagem. Imagina você acordar de manhã, aquela mesa do café da manhã farta, presunto, mussarela, pão de queijo,
farta, querido, pãozinho doce, pão de leite, e daqui a pouco você se deparar dentro de um chiqueiro, cuidando, tratando de porcos, e ter desejo de comer aquilo que os porcos comiam. Olha quão terrível é, querido, quando saímos, como deixamos a casa de Deus. Mas a Bíblia diz também, querido, que ele vai cair em si. Glória a Deus, querido. Glória a Deus que muitos caíram em si, querido, como eu. Glória a Deus. Quando ele cai em si, ele disse: quantos trabalhadores. Ele não está falando dele, querido, do que ele tinha. Olha para você ver. Ele está falando dos trabalhadores do pai dele, pessoas que faziam serviço para o pai dele. Quantos dos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui padecendo necessidades. Há fartura de pão, querido, na casa do pai. Você pode reclamar de qualquer coisa, querido, mas você não pode reclamar do pão, porque o pão é diário, o pão não falta na casa. O pão não tem faltado, querido, e não vai faltar. Eu tenho toda a convicção do mundo que o pão aqui não falta. Eu vou retornar. Eu vou retornar. Ele traça uma meta, um plano para chegar até o Pai. Eu vou dizer que eu pequei contra os céus, contra Ele, que eu não sou digno de ser chamado de filho, me faz como um dos seus serviçais. Eu vou voltar. Ele arquitetou o plano. Eu vou retornar. Quando ele está a caminho, querido, quando ele está a caminho, de longe, o Pai o avista. De longe. O que é que eu entendo, querido? Que todos os dias o pai saía à varanda ou à porteira daquela fazenda a observar o horizonte. Pode ser hoje que o meu filho está voltando. Pode ser hoje. E o pai saía e olhava e não via ninguém e retornava para dentro. Na parte da tarde o pai saía de novo, crendo que um dia o seu filho voltaria. Como que você adentrou sob essas portas, querido? Como que você chegou nessa comunidade na noite de hoje? Talvez você disse: eu vou lá, mas eu errei tanto, eu fiz tantas coisas, que eu não sou nem mais digno de ser chamado de filho. Talvez você entrou aqui, querido, com esse pensamento: eu não sou digno de estar lá. Mas você chegou, querido, e eu tenho uma notícia para te dar. O Pai, Ele está na casa. O Pai está na casa, querido. E quando Ele avista o filho de longe, o Pai se moveu de íntima compaixão. Essa íntima compaixão, querido, é sentir a dor do próximo. Olha só para você ver. A maneira que você chegou aqui, com o seu coração espedaçado, desesperançoso, amargurado, o Pai está sentindo tudo isso por você, querido. E Ele se moveu de íntima compaixão e correu ao encontro do filho. Essa conversa, querido, que não tem mais jeito, é mentira de Satanás. Vou te dizer, é mentira de Satanás. Independentemente do que você está praticando, do que você está vivendo, o meu Deus, o meu Cristo, o meu Jesus, que estou pregando nessa noite, Ele tem o poder de mudar a sua história. Ele tem o poder, querido. Assim como eu cheguei um dia quebrado, cansado de carregar o fardo do pecado,
vivendo uma vida ilusória. Talvez você chegou dessa mesma maneira nessa casa, esperançoso, mas o Pai está assim nessa noite, querido. O Pai quer te abraçar. O Pai corre ao encontro do filho amado, o abraça. O filho vem com o seu discurso pronto: Pai, eu pequei, eu não sou digno. O Pai o abraça e diz aos servos: traz uma roupa para ele. Tira essa roupa de pecado, tira esse trapo, tira. Tem roupa nova para você, querido. Tem umas vestes de santidade, querido, para você nessa noite. Traz uma sandália. Põe sandália nos pés dele. Está descalço. Põe sandália, calça os pés dele. Põe um anel em seu dedo. Traz o bezerro cevado, para que matamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Entenda, querido, se você entrou morto nessa casa de oração, nesta comunidade, o nosso Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, que nós pregamos, querido, Ele quer te dar vida. Ele quer te dar vida, vida e abundância, querido. Chegou o irmão mais velho, querido, trabalhando, viu de longe a festa, churrasco, picanha, só coisa boa, irmão, Coca-Cola. E logo ele: o que está acontecendo? O servo diz: olha, seu irmão retornou, seu pai está pagando tudo. Glória a Deus, irmãos. Logo ele foi no pai: mas eu trabalho o tempo todo, eu faço de tudo, e você não me deste nem um cabrito para comemorar com meus amigos? E este teu filho, que desperdiçasse tudo com meretrizes, e você ainda mata o bezerro cevado. O pai vai dizer: este teu irmão estava morto. E outra: você está comigo o tempo todo, tudo que eu tenho é teu. Querido, não façamos como o irmão mais velho. Nos alegramos quando nos depararmos com o irmão mais novos voltando da vida que vivia. Nos alegramos, querido, com aqueles que esteve morto, estão retornando. Nos alegramos. É para isso que esse trabalho de casa de pai está sendo implantado? Não é para isso, irmãos? Não é para se alegrar? Vamos parar de murmurar, querido, então? Vamos parar de reclamar: mas por que fulano? Por que já ele? Por que aquilo? Por que aquilo? Irmãos, é assim que Deus quis. É assim que Deus quis. Se põe de pé, irmãos. Eu já vou encerrar. Eu não quero enfadar, eu não quero ser delongo. É tiro curto. Os irmãos vão louvar aqui a Deus. Os irmãos vão chegar cedo em casa. Vão ficar todo mundo na bênção. Meu Deus. Santo é o teu nome, Deus. E reviveu. Estava perdido e foi achado. Tem muitos irmãos, queridos, muitos amigos que vão ser achados. Muitos. Está ali uma família ali, baiana aqui. Deus está trazendo filhos, querido, para casa. Não façamos como escriba e fariseus, queridos, de murmurar.
Sabemos para que Deus nos chamou. Os irmãos vão orar, vai ministrar um louvor. Quero passar o microfone para o pastor vai fazer a oração. E você que pode, aplaude o nome do Senhor Jesus.